Bom dia, turminha. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje farei um vídeo explicativo de um tema que a gente trabalhou, né, nos nossos PETs. E foi um tema novo, diferente para vocês. Estarei aqui para explicar, né, para tirar dúvidas, para que ninguém fique com nenhuma dúvida realmente, né, nesses temas. Vamos falar de esporte de invasão, esporte de precisão, esporte de marca. Eu vou começar no esporte de precisão. Eu acho que a gente começa no esporte de precisão já com essa imagem. Olha só essa atleta, né, no arco e flecha tentando acertar esse alvo. Então vamos lá na definição. Esporte de precisão. O esporte de precisão são, por definição, esportes nos quais a eficiência e eficácia de aprimorar o objeto ou atingir um alvo através de uma ação motora. Então, olha só, ela, através de uma ação, de um movimento dela, ela tem que atingir um alvo. Né? E aqui fala, os quais a eficiência e a eficácia de aprimorar um objeto ou atingir um alvo através da ação motora. Então, ela tem que treinar, ela tem que ser eficiente, ela tem que ter mira, tem que ter habilidade para atingir aquele alvo ali. A prática desses esportes requer muita habilidade motora e, consequentemente, é necessário muito treino para chegar a um bom nível nesses esportes. Então, para essa atleta acertar, ela precisa de muito treino, muita concentração, né? O fato de você fazer a mira, você segurar a posição do seu corpo naquela segurar naquela posição, precisa um pouquinho de força, concentração e muito treino. E existe também um movimento correto. Se você observar a mão de trás, né? Olha onde que está o cotovelo. Geralmente o cotovelo fica um pouquinho acima da linha do ombro, né? Esse é o movimento correto no esporte de precisão. Em todos os esportes existem os movimentos que são os movimentos corretos, né? Para a gente treinar, para a gente ser preciso. Ok? Quais são os esportes de precisão? A gente viu naquela imagem, né, que é o arco e flecha, dardo de salão, golfe, tiro e bochas. Então, esses são os esportes de precisão. O golfe, por exemplo, né, você tem que, com um taco, você acerta na bolinha para acertar um buraquinho. Né? O tiro ao alvo é quase a mesma coisa do arco e flecha. Você tem um alvo para acertar. No caso da sinuca, né, um esporte de precisão, né, você tem um alvo também para acertar. Geralmente o esporte de precisão, você tem uma mira, você tem um alvo, alguma coisa para acertar. Combinado? Agora a gente vai para o esporte de marca. O esporte de marca são aqueles esportes em que o desempenho dos alunos, dos atletas, dos praticantes, são baseados em atingir marcas por tempo, por peso ou por número. Então, por marca, você tem que atingir uma marca. Essa marca pode ser um peso, uma distância, né? Pode ser, no caso de distância seria o metro, pode ser um tempo. Quais são os esportes de marca? São a natação, o mountain bike, o salto em distância, o arremesso de peso, né? O ciclismo, o remo, o halterofilismo. Então, eu vou dar 3 exemplos separados. Por exemplo, o atletismo. Vou lá na imagem do atletismo. Nessa imagem, o esporte de marca é de atletismo, na corrida. O atleta, esse atleta que chegou na frente é o Bolt, ele chegou primeiro. Por que ele venceu? Porque ele chegou primeiro e porque ele gastou menos tempo para cumprir aquela distância. Então ele tinha que correr 100 metros e ele gastou menos tempo, por isso ele chegou primeiro. Então ele teve uma marca, ele gastou um tempo menor. Tá, e no salto em distância, quem vence? Vence quem salta primeiro? Não. No salto em distância, vence aquele que salta uma distância maior. Por exemplo, eu consegui saltar 1 metro, você conseguiu saltar 2 metros. Quem venceu? Você, porque você saltou uma distância maior de 2 metros do que a minha de 1 metro. Então, a sua marca foi maior do que a minha.
No caso da corrida, a marca do Bolt, ele gastou menos tempo para cumprir a prova. Então, a marca dele foi menor para cumprir a prova. Tá, e no caso do peso? Lembra da palavra halterofilismo? Halterofilismo é levantamento de peso. Então, quem vence no halterofilismo? Quem levanta o peso primeiro? Não. No halterofilismo, vence aquele que consegue levantar uma quantidade de peso maior. Por exemplo, eu consegui levantar 10 quilos, você conseguiu levantar 5 quilos. Então, eu venci porque eu consegui levantar 10 quilos, eu levantei mais peso do que você. Então, a minha marca, o meu peso foi maior do que o peso que você levantou. Então, eu venci. Né? Lembrando que os esportes de marca são definidos como aqueles baseados na comparação dos registros. Então, se comparar o peso que eu levantei com o peso que você levantou, o meu peso foi maior. Né? Se comparar a distância que eu saltei com a sua distância que você soltou, eu soltei 5 metros, você soltou 2 metros. Então, eu consegui soltar mais, uma distância maior do que a sua. Então, o meu índice foi melhor do que o seu. Na corrida, vence aquele que cumpriu 100 metros, por exemplo, ou 200 metros, no menor tempo. Então, se você correu, se você chegou primeiro que eu, então o seu índice, a sua marca foi melhor do que a minha, o seu desempenho foi melhor do que o meu. Entenderam? Então, pode ser por tempo, pode ser por metro, ou pode ser por quilos, pelo peso. Todas as provas do atletismo, como também patinação, de velocidade, remo, ciclismo, levantamento de peso, todos também são exemplos de esportes de marca, né? Tranquilo até aí? Então, nós vimos esporte de marca e esporte de precisão. Esporte de precisão a gente tem que acertar um alvo. O esporte de marca, né, vai pelo desempenho. Né? O meu desempenho foi melhor do que o seu. O desempenho foi de distância, foi do tempo ou foi do peso. Beleza? Agora, o último esporte é o esporte de invasão. Um esporte de invasão pode ser visto como aquela disputa em que um jogador ou uma equipe ou time de jogadores necessita invadir o espaço do adversário a fim de pontuar. Entenderam? Então, eu tenho que invadir, né? Eu ou a bola tem que invadir o campo do adversário para eu poder fazer ponto. Eu preciso de atingir o campo do adversário. Esportes de invasão são futebol, handebol, basquete, futsal, futebol americano, polo aquático, hóquei. Olha aqui esse esporte de invasão, né? Nós temos 2 times. Existe o time de branco e o time lá de uma cor bege. Esse jogador que está com a camisa aqui, bege, está tentando fazer a cesta. Então ele saiu do campo de defesa dele, no território dele, teve que invadir o território do adversário para poder fazer a cesta. Então é um esporte de invasão. Ele invadiu o campo do adversário para poder fazer a cesta. Ok? Não, no caso do esporte de invasão, são 2 equipes e cada equipe tem o seu território, né? Você precisa de defender o seu território e atacar o do adversário. Nós temos que ter 2 preocupações aí. Uma pergunta. Lá no basquete, né, a gente invadiu o campo do adversário. No vôlei, se você invadir o campo do adversário, você perde ponto. Então, como que funciona o vôlei? Por que o vôlei é um esporte de invasão? Voleibol é esporte de invasão? Os chamados esportes de invasão ou territoriais são aqueles com o objetivo de atingir a meta contrária para pontuar, além de se preocupar em proteger simultaneamente a sua própria meta. O voleibol também é um esporte de invasão, sim. Você não pode invadir, mas você tem que fazer com que a bola passe por cima da rede e caia, e ela invada o campo adversário. Ela tem que cair no campo adversário. Você não pode invadir, mas a bola tem que invadir e cair lá dentro. Ok? Então, o voleibol também é um esporte de invasão. Combinado? Eu acho que ficou claro para vocês, né? Esportes de invasão, esportes de marca e esporte de precisão. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado, né? Que irei respondê-los. Com o maior prazer. Combinado?
Tchau, tchau. Grande abraço. Até a próxima.